A corrida mais charmosa, 10 de agosto, a ACS une esporte e história num percurso que valoriza a cultura de Santos, passando por ruas e monumentos que marcam a identidade da cidade. Você conhecendo o centro histórico de um outro jeito. É para os amantes da nossa cidade e do esporte. Chama sua turma, acesse o nosso site e inscreva-se, acs.org.br. E bora correr com a gente. Retirada dos kits será na Associação Comercial de Santos. Vem viver a história e faça parte dela correndo pelo centro. 5K Centro Histórico de Santos. Organização Associação Comercial de Santos. Patrocínio DP World. Apoio Santa Cecília, Promify, Prefeitura de Santos e NPI, Agência de Projetos Incentivados. Seja bem-vindo a mais um ACS na TV, hoje com o nosso convidado, José Luiz Tarrant, mas na verdade a gente pode chamar de Tarrant, né? Pode. Então, vamos nessa. Tá ótimo. Hoje tem muito papo pra gente conversar, tem uma nova parceria, tem a Tarrafa Literária, mas antes de qualquer coisa, eu quero saber quem que é o Tarrant. Muito obrigado pelo convite, Júlia. Prazer trazer um pouquinho da história da gente para cá. Para o programa. Eu sou um livreiro na essência. Por que na essência? Porque eu também desenvolvi outros rótulos ou uns desdobramentos, vamos dizer assim, da carreira inicial que eu mantenho até hoje como livreiro. Então eu continuo sendo um livreiro de uma livraria de rua, que eu acho isso algo interessantíssimo para me nutrir para as ideias e para tudo mais. Eu estou perto do leitor, isso também é algo luxuoso, não é um laboratório, a gente está lá, no dia a dia, numa livraria, tendo contato com o leitor direto, né? Isso é poderoso. Muito. Mas a partir do ofício do livreiro, eu fui também assumindo outros, como editor e como produtor cultural, né, principalmente, além de ter também começado a escrever crônicas e artigos e transformar esses textos também em livro, então também virei autor. Então, se a gente for começar a empilhar os rótulos, livreiro, editor, autor, produtor cultural e tal, mas tudo a partir do ofício do livreiro que eu mantenho e que eu saindo daqui, eu volto lá para Realejo para atender os meus clientes com muito orgulho e volto a dizer, é dali que saem as histórias, as experiências e os significados também dessa carreira. Você comentou também que ao longo desse tempo você virou produtor cultural, né? E você produz a Tarrafa Literária, vai entrar agora em sua 17ª edição, certo? Conta um pouquinho pra gente do que é a Tarrafa, para quem não conhece também. Claro. E daqui a pouco a gente vai para os outros passos. Vamos lá. A Tarrafa Literária é um festival internacional de literatura, assim como existem outros pelo Brasil, como a famosa Flip de Paraty, ou a Jornada de Passo Fundo, que eu também me inspirei lá no Rio Grande do Sul. Ela é um festival, um grande encontro por meio de debates entre escritores, mediadores e público. Ela é totalmente gratuita, são 11 ou 12 mesas, depende de cada edição, e cada uma delas com um segmento, um tema. Então, eu penso muito como sessões de uma livraria, sabe? A curadoria do festival. Ou seja, tem uma mesa de literatura, tem uma mesa de história, uma de jornalismo, uma de filosofia, e sempre pensando a plateia como uma plateia que tenha lá nela os iniciados e os iniciantes. Então a gente precisa ser acessível e, em alguma medida, atender esses dois públicos. O público que já é um público educado com isso e que seja já leitor desses autores,
como também imaginar que tenham pessoas nessa plateia que nunca leram determinados temas, né? E a gente precisa ser acessível, a gente precisa sair dessa bolha de só cuidar de quem a gente já cuida. A gente continua cuidando, né? Mas temos que ter um olhar, assim, além disso, um olhar para conquistar novos leitores. Essa, vamos dizer assim, seja uma das missões de um evento tão grande como a Tarrafa. Tarran, alguns nomes que já vieram no passado que você pode trazer aqui? Ai, nossa, já vieram Inês Pedrosa, de Portugal, Gonçalo Tavares, também português, Rui Castro, que é um imortal da academia, Luiz Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura, Gregório do Vivier, Maria Ribeiro, atriz, Adriana Falcão. Por anos, por edição, são algo em torno de, entre mediadores e autores, mais de 30 e tantos nomes. Então, bastante. Vezes 16, você vê, já são 500 muita gente, nomes. né? Muita gente, muitos autores de Santos também. Por exemplo, a gente tem um autor homenageado em cada edição. Há pelo menos uns 6, 7 anos a gente criou essa história da homenagem, né? E já homenageei o Plínio Marcos, Maria Valéria Rezende, que é uma grande autora viva, né, santista, vencedora de prêmios Jabuti. Então, a Tarrafa, ela tanto olha para um pouco da nossa história, mas também ela tem essa ambição, assim como a gente é uma cidade de porto, e um porto, ele é isso, ele é aberto para o mundo, né? Eu acho que a Tarrafa, ela espelha um pouquinho o que é a nossa região. Eu digo que a nossa região, ela é obrigatoriamente cosmopolita. Nenhuma cidade de porto pode ser fechada. Não dá para ser. É óbvio dizer, mas é bom a gente repetir, né? O provincianismo, aquela coisa coronelista. A cidade tem que ser uma cidade pronta para surpresa, pronta para vanguarda, para ser inovadora, né? Eu acho que isso está dentro até do território da cidade, né? Então a gente só está dando força para o que ela já é, né? E o que a gente pode esperar para essa próxima edição? Já pode dar alguns spoilers? Já posso trazer algumas informações. A programação está em construção, porque a gente está há pouco mais de 4 meses, 5 meses ainda do festival. Então tem muito convite na rua, muitos autores que estão sendo contactados, mas já posso dizer de um autor português, que já, Legal. porque os estrangeiros é necessário fechar com muita antecedência, então para o público já se preparar, estará conosco Afonso Cruz, que é um grande autor português, que escreveu, por exemplo, um livro que tem tudo a ver com a nossa missão também, que é O Vício dos Livros. Então ele fala muito sobre o leitor, sobre o escritor-leitor, né? E isso também inspira quem gosta de ler, né? E eu vou dizer também aqui em primeira mão a homenageada, que vai ser a Giselda Laporta Nicoleles, uma das maiores autoras de livros infantis da história, com mais de 5 milhões de livros vendidos. E uma curiosidade, ela é mãe do cientista Miguel Nicoleles, um dos grandes cientistas brasileiros, cuja mãe é uma escritora de livros infantis e que reside em Santos, e ninguém quase sabe disso. Ela está aí com 87 anos, 86, 87 anos, e a gente vai iluminar esse nome, essa história na Tarrafa. Que legal. E é muito interessante saber isso, porque muitas vezes a gente não sabe que esses grandes nomes estão aqui na Baixada, né? Sim, a gente acaba ficando um pouquinho sem informação, né? E tem muita coisa acontecendo. Eu sou extremamente curioso quanto a isso, porque você vê, hoje a gente vive um mundo tecnológico, você pode ter num prédio de apartamentos, pode estar acontecendo um monte de coisa incrível lá dentro, os caras escrevendo dentro das suas máquinas e tal. E eu acho que cada vez mais a gente não tem independência do território também. Como talvez, sei lá, os seus pais ou as pessoas de outras gerações anteriores à nossa falavam assim, não, a gente tem que sair de Santos, né? Não tinha um papo desse? Hoje, cada vez menos, qualquer lugar, não é só para Santos, mas, claro, a gente é uma cidade de médio porte, né, tal.
Mas eu digo, aquelas cidadezinhas pequenininhas podem ter um monte de surpresa dentro das casas das pessoas. A criatividade está solta em qualquer lugarzinho. Tarran, esse bate-papo já está muito bom, mas eu tenho que chamar os comerciais, mas logo a gente já volta. Não existe almoço grátis. Então, espera aí que a gente já volta. Treinamentos personalizados para natação, maratonas aquáticas e natação para triatlon é na Santa Cecília. Informações unisanta.br. Estamos de volta com a CS na TV e aqui com o Tarran, que é produtor cultural, autor, livreiro, é muita coisa. Tarran, conta pra gente, você estava falando um pouquinho, dando um spoiler da programação dessa 17ª edição da Tarrafa Literária, falando um pouquinho sobre a homenageada. Você consegue falar a data que vai ser, mesmo que... Claro. Demande um tempinho ainda para o pessoal já anotar na agenda. Não, o pessoal já pode se programar, a gente está com as datas definidas, vai ser de 22 a 26 de outubro, o festival que vai acontecer, abertura no Teatro do Sesc, e depois todo o festival acontece no Centro Histórico, perto da ACS, no Teatro Guarani, Praça dos Andradas, um complexo externo e o teatro em conversa, assim, uma estrutura muito legal que a gente monta lá no centro. E ele é totalmente gratuito também. O pessoal pode entrar nas redes sociais da Tarrafa, no Instagram, né? E a gente, ou da Realejo Livros, e a gente vai soltando essas informações também lá em tempo real. E num espaço completamente histórico também. Então, também. Que combina completamente. Eu acho que isso dá até mais força para o produto cultural, porque você sabe, é um produto com incentivos fiscais, Lei Rouanet e tal. E o fato da gente levar para o centro histórico também tem um motivo, né? Um conceito, vamos dizer assim, que uma cidade com um centro histórico forte torna a cidade forte também. Sem dúvidas. Então, virar as costas para o centro histórico é um erro de um habitante desavisado. Assim. Eu acho que a gente precisa valorizar o centro e a Tarrafa é um dos produtos culturais que está de olho nisso. E aí agora mudando de assunto da água para o vinho, mas não deixando de falar o que você realmente faz ali. A gente tem uma nova parceria aparecendo, né, que a gente não pode deixar de falar, claro, que é da Realejo com o SEMEC, né, que é um conselho muito importante que a gente tem dentro da ACS, que é o Clube do Livro. Sim. Né? Como que surgiu essa ideia, Tarran? Essa ideia surgiu dessa parceria que começa com a Tarrafa, mas que ao a gente começar a conversar com os interlocutores lá da diretoria da ACS, veio a vontade de fazer além do que simplesmente estar apoiando o festival. E o que é esse além? O além é criar uma troca, um produto que vai ser o Clube do Livro, que vai começar em breve, que estimule e que provoque as associadas, né, e todo o pessoal que está ligado, que está próximo dessa comunidade, a ler, a conhecer as obras das autoras que estarão presentes na Tarrafa com exclusividade antes do público. Então, assim, já quer que eu fale como vai funcionar? Eu já quero. Então, vamos lá. Essa é a ideia. Por meio de vídeos de divulgação nas redes sociais, as associadas e associados vão receber em primeira mão as atrações do festival e, durante cada mês que antecede o evento, vai ser falado sobre um livro. E esse livro vai ser um convite para as pessoas conhecerem o livro. Quem puder adquirir o livro, ler o livro e ter o grande momento que é com o livro lido ou o livro sendo lido em andamento, poder desfrutar do encontro com essa autora durante a Tarrafa, né? Então imagina, você tem a programação do festival, mas você tem um estímulo de, antes das outras pessoas, saber um pouquinho sobre o livro, já começar a ler, para ter um prazer e um sabor muito maior, porque quando você vai no evento que você está em andamento com a leitura, ou já tenha terminado de ler o livro,
o aproveitamento é outro, né? Você pode concordar ou não, nem tanto discordar, você pode ter as suas opiniões também, e você vai desfrutar de uma forma muito superior, né? Então, a ideia é que a gente tenha mensalmente essa dica e que, por meio da dica, a gente estimule as associadas a lerem as obras que estarão na tarrafa e dar esse clima de consumo cultural mesmo. Eu entendo que a associação ela tenha um formato e uma rotina um pouquinho mais técnica, que não esteja tão próxima dos assuntos culturais. Essa célula, esse clube do livro, é essa oportunidade de a gente trazer também o assunto cultura para os associados e associadas. E eu diria até mais, Tarran, o SEMEC, ele tem um ponto principal que é esse acesso à cultura, né? E principalmente para as mulheres que não conseguem ter esse acesso. Então é uma forma da gente aumentar isso um pouco mais também. Para as mulheres também que ainda não têm, né, acabam não lendo tanto livro, não têm tanto acesso. Quanto você acha que isso pode facilitar também esse acesso à cultura ali para o crescimento da mulher, o desenvolvimento geral, assim, como profissional e pessoal? Eu acho que isso são pílulas ou estímulos, né? Porque a bibliografia que será sugerida será de autoras mulheres também. O que já faz, né? Que você já nesse tem ecossistema. Você começa a olhar para essa autora que ela é protagonista, assim como as mulheres ligadas à associação também são em suas áreas técnicas ou próximas de áreas, né? Mas estar em contato com um convite para ler ou para conhecer obras de autoras também, acho que coloca esse tipo de vamos dizer assim, de convite, né? De provocação também, por que não? E depois ter esse contato com elas é muito interessante, né? Acho que é transformador, sim, porque cada livro que você lê, você não é igual ao que você era sem ter lido. Isso vale para qualquer título que você lê. Você tem alguma transformação dentro de você, né? Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu fui na Realejo, e aí a gente vai entrar isso no próximo bloco também, que você é uma curadoria extremamente especial, né? E você que conhece todos os títulos e todos os nomes, e numa conversinha, eu lembro que você me indicou um livro na época sobre mudanças climáticas. Sim. Um livro amarelinho. Claro. Um pequeno. O Emergência Climática do Matthew Shirts. Sim, sim. Sim, a gente é isso. A curadoria existe, você notou, porque tem muitos títulos no mercado, e então a gente precisa ter um perfil. E para ter um perfil, você precisa conduzir essa oferta, né? Não dá para ter tudo, então tem que ter o que você realmente se identifica como marca, né? E aí quando eu vou conhecer a leitora ou leitor, eu já tento fazer algo rapidamente. E conseguiu. E, Tarran, me fala uma coisa, quando a gente pensa na Realejo, né, é uma livraria de rua que está há muito tempo já no mercado e que sobrevive a todas essas mudanças de tempo, de vida. É digital, é impresso, é audiobook. Qual o segredo? O que você percebe que faz com que siga durante todos esses anos e siga bem? Tem dois aspectos principais que eu posso agora te puxar aqui. Um deles é o que você mesmo acabou de notar, a curadoria humana, a relação humana, que é algo forte. E é algo hoje luxuoso. Você, quando tem um problema hoje, usa um aplicativo e tal, você vai conversar com um robô, né? Isso vale para bancos, vale para... Então, quem tem hoje o acesso humano, seja também nas empresas, são as pessoas que têm um pouquinho mais de... Seja relevante, sejam melhores clientes e tal, né? É até um pouco... duro notar isso, né? É muito. E ao passo que numa livraria de rua como a nossa,
você tem essa curadoria lá. Eu sinto que é realmente especial ter a equipe nossa de livreiros, né, lá para atender, e isso talvez também nunca saia de moda. Assim como também nunca sai de moda o livro impresso. O livro impresso, ele é um objeto rebelde. Você falou do audiobook, ele vem para somar, você falou do digital por meio de e-readers como o Kindle e tal. Eles estão aí há pelo menos 25 anos. Desde o ano 2000 existe e-book. E nós, depois de 25 anos, continuamos tendo o livro impresso como o chefe da cadeia, o carro-chefe. O digital tem o seu mercado, ele não canibalizou, né? E isso demonstra o quê? Que o objeto livro, ele é realmente atemporal, né? Ele tem uma forma de utilização do leitor, do usuário, né? Que é muito forte. E já existem estudos já de cientistas, neurocientistas, demonstrando que ler no digital é bom, mas você não retém tudo que você lê. Você desfruta, você vai usar menos o que você leu lá, porque é uma questão humana da retenção da informação. Já existem, até eu tenho os títulos já traduzidos para o português, e aí começa a existir esses resultados já científicos que apontam para o leitor pleno, sendo leitor de livro físico. Não é a mesma coisa. Não é. Tá, Han. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos agora com dicas práticas que vocês só vão ver quando o intervalo voltar. A graduação à distância Unisanta respeita o ritmo da sua vida. Estude onde e quando preferir, com aulas gravadas e ao vivo. Tenha tempo para estudo, trabalho e família, do jeito que você precisa. São mais de 6 décadas de tradição e mais de 120 polos de apoio em todo o Brasil. Na hora do vestibular, escolha a EAD Unisanta. Nossa qualidade do seu jeito. Estamos de volta com a ACS na TV e aqui com o Tahan. A gente estava falando sobre as mudanças ao longo do tempo, né? E eu acho que agora o momento é ir para dicas práticas, Tahan. O que seriam essas dicas práticas? Vamos dizer que a pessoa ela não tem a leitura ali como hábito no dia a dia. O que você indicaria para quem está começando ali a ler, quer conhecer um livro? Eu sempre tento entender o leitor, Tá. sem impor, né? Porque quando você impõe um padrão para outra pessoa, você também está correndo um risco meio alto de você projetar algo para ela que não é dela. E né? já foge da personalização que vocês trabalham. Exatamente. Né? Então, o nosso segredo ou técnica é tentar entender rapidamente qual tipo de leitor eu estou atendendo, né? Mas se a gente entrar num campo mais amplo, genérico, assim, eu sugeriria, eu veria a idade do leitor, tal, mais ou menos, e a disposição dele, né? Mas eu iria para começar com textos breves, por que não ler crônicas? O texto da crônica, ele é um texto bem-humorado, ele reflete muito o cotidiano, né? E conforme a idade do leitor, eu tento levar para um cronista mulher ou homem mais perto dele, sabe? Que converse um pouquinho com a fase do leitor também. Então, eu posso te citar, quando eu era menino, que eu adorei ler o Para Gostar de Ler, da Ática, que tinha Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, pô, eram geniais, né? E aí, se você pegar hoje, se você hoje for lá na livraria, a Júlia, e falar para mim, queria um livro de crônicas, eu ia lembrar, ia te falar, te mostrar o Antônio Prata, o Gregório do Vivier, né? Eles têm um pouquinho essa questão do humor, né? Mas um humor também
que faz a gente pensar, que tem essa caixa de ressonância com o mundo, né, que a crônica consegue fazer. Perfeito. E agora um bate-bola mais rápido. Então vamos lá. Uma palavra, Tarran. Uma palavra? Uma palavra. Leitura. Leitura. Um sonho. Desenhar mais. Desenhar mais. Desenhar mais? Eu adoro desenhar. É bom que já tá aqueles livrinhos que pelo menos você começa a pintar e agora tem os desenhos, fazer né? um de desenhar. Um de desenho. E um hábito. Um hábito. O futebol é um hábito meu. Eu adoro jogar futebol, vejo futebol, eu e meu filho, alucinados. Que legal. E uma frase que você leva ali pra vida? Tem aquela frase famosa do Sartre, que estamos condenados à liberdade. Que interessante. É boa? É muito boa, é muito boa. Eu adoro ela. E um filme? Bom, como é um bate-pronto que a gente não estudou nada antes, é o primeiro que me veio à cabeça, eu adorei ver. É um filme chamado Em Nome do Pai, com Daniel Day-Lewis. Já é um filme que tem alguns anos, tal, mas é demais. Em Nome do Pai. Em Nome do Pai. Um livro? A gente falou do Paulo Mendes Campos, eu vou falar O Cisne de Feltro, do Paulo Mendes Campos, de crônicas autobiográficas. É genial, eu adoro. Olá. Já vai anotando, gente. Eu já tô aqui, guardando na minha cabeça todas essas indicações. Autor? Bom, a gente falou do Paulo, mas eu vou falar do Luigi Pirandello, agora que eu adoro. Especialmente um livro dele, assim, que eu acho fantástico. Autora? Autora, eu adoro a Marta Batalha, uma jovem autora que fez um livro que virou filme chamado A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Ganhou até prêmio em Cannes e tal. Marta Batalha. Uma série? Eu adorei Curb Your Enthusiasm. Não sei se você já ouviu falar. Esse não. Do Larry David. Eu vou assistir já. Eu já tô precisando de uma nova série. Acho que tá naquele Max. Tá. É o co-criador do Seinfeld. Que legal. De humor. É de humor. É um falso reality show muito engraçado. Uma viagem? Eu adoro ir para Lisboa. Eu sempre que posso, a família da Ana é de lá, a gente foge para lá nas férias das crianças, para descansar um pouquinho. Perfeito. E uma mensagem, óbvio, para a gente finalizar esse programa maravilhoso. Quero agradecer aqui o espaço, dizer que as livrarias de rua são programas de cultura, programas culturais, para as pessoas escolherem consumir nas livrarias de rua, nas livrarias físicas, porque não é justo alguém ser um trilionário no mundo hoje. Estou dizendo dele, do grande Jeff Bezos, mas os livreiros de rua estão aí para seduzir, para conversar e para luxuosamente, pessoalmente, atender os leitores. Tarran, é uma honra ter você aqui, aproveitar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, é sempre muito bom conversar com você. Obrigado. E é muito bom ter você como um parceiro da Associação Comercial de Santos, principalmente ao lado do SEMEC. Demais, contem comigo, é só o começo, deixo aqui boas ameaças da gente seguir com inspiração e aprendendo todos juntos, tá bom? Com certeza, e sigam também a SEMEC Santos, na verdade eu ia falar ACS, mas também SEMEC Santos, porque é lá que a gente vai ter as pílulas do Tarran nos próximos meses. Com muito orgulho. Obrigado. Obrigada a você e muito obrigada a você que nos assiste e até o próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.